Olá, alunos do sexto ano. Aqui é Leonardo Montes, professor de História, trazendo mais um vídeo para vocês, dessa vez referente à semana 1 do nosso PET 5, a nossa unidade temática, Invenção do Mundo Clássico e Contraponto com Outras Sociedades, e o nosso tema específico sobre Roma Antiga, teorias de formação da sociedade romana. Um dos assuntos que eu mais gosto, um dos assuntos que me fez apaixonar pela história, pois eu realmente acho que os romanos fizeram coisas notáveis, coisas incríveis, e é sobre isso que nós vamos estudar essa semana. Então, aqui tem um pequeno texto que vocês devem ler, e está falando sobre a diferença do mito e da ciência. Bom, todas as sociedades antigas, os povos antigos, eles tinham mitos de origem, ou seja, eles tinham explicações mitológicas sobre de onde vieram os fundadores daquela sociedade, daquele povo, e isso tem em todo o mundo. A parte mitológica tem a ver com o folclore, com as tradições, com as crenças, com a religiosidade. É um tipo de explicação que não se apoia na ciência, não é? Então, a explicação mitológica de Roma, ela tem a ver com essas duas crianças chamadas Rômulo e Remo, que eram filhos da Réia Silva e que foram jogados nas águas de um rio quando ainda eram bebês, para que não pudessem no futuro reclamar o trono daquele local, da cidade chamada Alba Longa, de onde nasce Roma. Bom, o mito então conta que as crianças foram salvas milagrosamente e elas encontraram uma loba, que é o que está sendo representado nessa imagem, e eles foram amamentados com leite dessa loba. Esquece sangue, eles foram amamentados com leite dessa loba, então eles fortaleceram. E logo depois eles foram criados por um casal de camponeses que os encontraram e cresceram, viraram guerreiros fortes, e a partir deles é que vai surgir a cidade de Roma, mais especificamente a partir de Rômulo. Então, Rômulo era o nome do rapaz, e daí vem a cidade chamada Roma, não é? Então, essa é a explicação mitológica. Mas existe uma outra explicação, que é a explicação científica, que é a explicação histórica, que vai mostrar que, na verdade, o surgimento de Roma se deu por vários fatores envolvendo povos diversos que habitavam uma mesma região e que acabaram sendo anexados a um território e, a partir daí, então, construindo uma cidade que um dia se tornaria um grande império. Então, é um assunto muito interessante, vocês devem ler esse texto, ok? Aqui tem conceitos, panteão, no sentido religioso, é um conjunto de deuses de uma religião politeísta. Então, vocês vão ver que os romanos, assim como os gregos, eles acreditavam em vários deuses. Então, todos os deuses romanos formavam o panteão romano. E aqui tem a definição de península, depois vocês dão uma olhada, e aqui começam as atividades. Então, vamos lá. Atividade 1. De acordo com os textos estudados, qual a teoria sobre a criação de Roma pode ser considerada oficial e aceita pela comunidade histórica científica? Justifique sua resposta. Então, lembra? Eu disse que você tem, por um lado, uma explicação mitológica, que é baseada nos costumes, na tradição, na oralidade, nas crenças, na religião, e tem uma outra explicação, que é a explicação histórica, científica. Então, qual dessas duas explicações podem ser consideradas pela comunidade científica? A explicação mitológica ou a explicação histórica? Entenderam? Vamos para 2. A teoria mitológica não pode ter sua veracidade comprovada cientificamente. Entretanto, seus aspectos culturais ainda estão muito presentes na sociedade romana. Sabendo que outras sociedades têm suas próprias narrativas mitológicas, busque na internet ou peça ajuda ao seu professor de língua portuguesa e cite 5 personagens da mitologia brasileira, aqui mais conhecidos como personagens do folclore. Então, vamos lá.
A teoria mitológica, ela não tem uma base científica, ela não pode ser estudada cientificamente, mas ela é muito interessante porque ela tem em si vários elementos culturais e religiosos que nos ajudam, inclusive, a compreender melhor um povo. Agora, o que essa atividade está pedindo? Que vocês façam uma pesquisa na internet e deem uma procurada para citar 5 personagens da mitologia brasileira ou do folclore brasileiro, como a gente costuma dizer. Então tá tranquilo, vocês vão encontrar facilmente, vocês devem se lembrar de alguns, então essa atividade é tranquila. Vamos para 3. Atividade 3. Sabemos que um dos povos originários de toda a sociedade romana é o povo latino. O idioma latim era usado na Roma Antiga como língua oficial e atualmente é utilizado pelos membros da Igreja Católica em Roma. Entretanto, a língua latina originou outros idiomas atuais, comprovando a importância da sociedade romana antiga para a formação das sociedades ocidentais. Pesquise na internet ou com seu professor de língua portuguesa e indique 5 idiomas atuais que têm sua origem no latim romano. Olha que interessante, os povos da antiguidade, eles não apenas influenciaram outros povos através da guerra, ou da sua força militar, da sua arte e da cultura, mas até mesmo da língua. Então, muitas línguas que são faladas hoje são originárias do latim e só tem a importância que tem hoje devido à importância que Roma teve no passado, com suas conquistas, com o tamanho do seu império. Então, o que você vai fazer? Você vai pesquisar na internet 5 idiomas que são falados hoje no mundo e que têm a sua base no latim de Roma. Então, tranquilo, se você pesquisar isso na internet, você vai conseguir achar com facilidade. E é basicamente isso as atividades dessa semana. Qualquer dúvida, qualquer dificuldade, me chama, estou aqui para ajudá-los, ok? Um abraço, até a próxima.